Amigo, olha só o que essa Bíblia fala do cara que está tomando 10% de tudo que o irmão ganha, dizendo que é para esse Deus que ele não sabe nem quem é. Olha o que essa Bíblia diz. Essa Bíblia diz aqui em São Mateus capítulo 23, 14 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devoras as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. A Bíblia diz que esse cara que é dono de igreja, que cada igreja tem o seu pastor e cada pastor tem a sua doutrina, cada um querendo levar para a sua igreja para pagar 10% de tudo quanto ganha para o dono da igreja. Quando você aceita Jesus na igreja, você vai comprar o carro dele, a moto dele, a casa dele, e ele vai dizer que é para esse Jesus que ele não sabe nem quem é, que ele não foi estudar para saber o que é Jesus. Jesus, a Bíblia diz que é a verdade. A Bíblia diz em São Mateus, capítulo 11, do versículo 6, diz assim: E bem-aventurado é todo aquele que não achar em mim motivo de tropeço, disse Jesus. A verdade é, Jesus é a mesma fonética, morfologia, sintaxe, timbre, ortografia, gramática, a escrita correta. A verdade é, e o homem está falando desse Jesus que ele não sabe nem quem é, está tomando 10% de tudo que o irmão ganha, falando que o irmãozinho vai morar nesse céu, que a Bíblia diz lá em Eclesiastes do capítulo 3, 20, diz assim, que todos nós viemos do pó da terra e ao pó nós vamos tornar. Todos, o gay, o ladrão, o pistoleiro, a prostituta, todos, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós viemos do pó da terra, do nada, e vamos voltar por nada, diz a literatura. E esse cara está enganando. Olha o que essa Bíblia diz aqui em São Mateus capítulo 23, 23 diz assim, 14 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devoras as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, e por isso sofrereis juízo muito mais severo. A Bíblia diz que na vinda de Cristo, o sol não iria dar mais a sua claridade, e o poder do céu ia ser abalado com a pregação de Cristo. Cristo vem de cristal, cristalino, transparência, sabedoria, inteligência. A Bíblia diz que no dia da vinda deste homem, o sol que é o homem da igreja, que é o homem de concurso público, que anda dizendo que tem o brilho de Deus, que tem a sabedoria e a inteligência, a Bíblia diz que ele vai ser abalado com a pregação deste homem. A Bíblia diz que o sol, que é este homem que anda dizendo que tem o brilho de Deus, não vai dar mais a sua claridade, diz a literatura. A Bíblia diz que sofrerei juízo muito mais severo. A Bíblia diz que o juízo deste homem, ele vai dar juízo para este homem que anda falando de Jesus que não viu, de um Jesus que não viu, de um Deus que não viu. Ele anda contando mentira para o irmão, tomando 10% de tudo quanto ganha, dizendo que é para esse Deus que ele não sabe nem quem é. Ele vem enganando o irmão muito tempo, diz a literatura. A Bíblia diz que este homem vai dar juízo para ele, por ele ser um homem não contextual. Aí está o anticristo. O anticristo é aquele homem que não foi buscar o Cristo daquilo, a sabedoria e inteligência. O anticristo é o homem não contextual, não é espiritual. A Bíblia diz em 1 Coríntios, do capítulo 2, 15, diz que o homem é espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual é aquele que faz exame, investigação para saber o que é Deus, o que é Jesus. Não é esse cara que está falando do Jesus que não viu, do Deus que não viu. Aí está o homem da apostasia, aquele que apostou no Jesus e no Deus que não viu. Ele apostou na incerteza. Cada igreja tem o seu pastor, e cada pastor tem a sua doutrina, cada um quer levar para a sua igreja para pagar 10% de tudo quanto ganha para o dono da igreja. Esse cara vem enganando muito tempo, vai chegar a sua hora. A Bíblia diz que iria chegar o fim do mundo da insensatez na vinda de Cristo. Olha só, irmão, o que essa Bíblia diz aqui em São Mateus capítulo 23, 23, 27. Diz assim, 23, 28, 29, diz assim: E eis que a vossa casa vos ficará deserta, bendito o que vem em nome do Cristo. Olha, Cristo vem de cristal, cristalino, transparência, sabedoria. No dia da vinda desse cara, ele vai dar juízo para esse cara que anda falando daquilo sem certeza.